abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Juiz e sacerdote Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 10. Podemos ler? E nos diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? O texto ali projetado diz: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém, meus irmãos? Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Você que sentir de louvar o Senhor, louve o Senhor. Todos nós conhecemos, alguns sim, outros não. Não tem familiaridade com a palavra do Senhor. A história da mãe de Samuel, Ana. E como ela orou ao Senhor e buscou ao Senhor. E por qual motivo ela orava e buscava ao Senhor. Eu estava semana passada pensando no Senhor. Aquele momento de contemplação. Meditando no Senhor, refletindo no Senhor. Falei, meu Deus, está chegando o domingo. O dia que essa oportunidade será dada a mim para pregar a Tua palavra. E o Senhor tem falado aos nossos corações, não é verdade? Nos domingos passados, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos instruído e tem sido maravilhoso. Glórias a Deus. Para a realidade do mundo a qual nós estamos vivendo hoje. Viver no mundo, parar e olhar, o momento de contemplar ao Senhor é maravilhoso. Nós vemos a glória, a graça do Senhor, o favor do Senhor. Mas quando nós olhamos para o mundo, o caminho que o mundo tem trilhado, o que o mundo tem se tornado, como a humanidade tem se posicionado, tudo contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é, aleluia, que é contra a palavra do Senhor, como o homem tem se rebelado contra Deus. E está difícil. Às vezes você abre, eu uso geralmente como canal de notícia para ver o que está acontecendo no mundo, o Twitter. Eu abro ali o Twitter e começo a olhar os canais de notícia, os jornais, o que as pessoas estão dizendo. E eu fecho na hora, dá um desespero. Falei, meu Deus, que angústia. Quando nós olhamos para o mundo, ele traz aos nossos corações angústia, tristeza, desespero. Como diz o bom espanhol, asco, nojo. Como o homem tem se colocado no centro, como o homem tem se posicionado a tudo aquilo que não é natural, a tudo aquilo que não é santo. E são poucos aos quais tens buscado assistir diante de Deus, e de fato aqueles que creem na palavra do Senhor, não é verdade? Falam que Jesus é amor e usa essa terminologia que Jesus só pregou amor para justificar a sua vida porca, para justificar a sua vida imunda, para justificar viver no pecado, para justificar, aleluia, um casamento que não está na palavra do Senhor, para justificar, glórias a Deus, ações e atitudes que é contra a palavra do Senhor, e isola ela no contexto. Jesus é amor, e porque Ele pregou amor, Ele me ama do jeito que eu sou. Não é verdade? Você tem que se aceitar, é a comunidade prega, mas o Senhor Jesus disse ao contrário. Ele disse, nega-se a si mesmo, não se aceita como você é, porque a palavra nos revela o que nós somos pecadores, pobres, cegos e nus, e precisamos de Jesus. Glórias a Deus. E por que o irmão disse tudo isso? Para que os irmãos compreendam e entendam que antes da oração de Ana, aqui registrado na palavra do Senhor, assim estava a nação de Israel, na época dos juízes, fazendo e praticando tudo aquilo que era contra a lei que o Senhor tinha dado a eles através de Moisés. E toda vez que o povo se pecavam, voltava-se contra Deus, afastava-se da palavra, da lei, da doutrina do Senhor, o Senhor suscitava contra eles os seus inimigos, que vinham, guerreavam, eles eram escravizados, e eles voltavam-se para o Senhor, pediam socorro para o Senhor, e o Senhor levantava juízes para os livrar. Juízes que pregavam a ele a lei de novo. Olha, volte para o Senhor, Israel. Busque a presença do Senhor, ó Israel, e o Senhor te livrará dos seus inimigos. E o povo se despertava uma vez mais e voltava-se para o Senhor, e o Senhor livrava eles de seus inimigos. Mas todas as áreas da nação israelita estavam corrompidas, glórias a Deus. A população, o sacerdote, nos diz a palavra do Senhor nos capítulos à frente do livro de Samuel, aleluia, como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, havia corrompido o serviço sagrado lá em Siló, não servia ao Senhor dentro do tabernáculo.
E dentro desse contexto todo, aleluia, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 1, a partir do versículo 1 de Samuel, que havia um homem, Ramataim Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, eframita. Embora a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 1, que ele morava na tribo de Efraim, aleluia, nós encontramos no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 6, do versículo 33 ao 38, glórias a Deus, aleluia, a sua ascendência vai até Levi, e justificará por que Samuel virou sacerdote. Não era da linha abraânica, mas era da tribo de Levi, embora o seu pai vivia em Efraim. Amém? Glórias a Deus. E no versículo 2 diz assim: ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Continua dizendo a palavra do Senhor. E esse homem, nos diz a palavra do Senhor, de ano em ano, ele subia até Siló, aonde estava armado a tenda ou tabernáculo. Nós aprendemos muito sobre o tabernáculo o ano passado aqui. Glórias a Deus, a palavra do Senhor vai dizer aí nos versículos à frente, aleluia, chamando o tabernáculo de templo, porque era uma construção grandiosa. E ele de ano em ano ia até Siló para sacrificar, para pagar os seus dízimos, para adorar e ofertar ao Senhor. Este homem subia à cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor, diante dos filhos de Eli, Ofni e Finéias como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções, desde a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. Outras traduções vai dizer porção dobrada, porque ele a amava. E quando o texto diz aqui, meus amados irmãos, porque ele amava, nós podemos entender e chegar à conclusão que Ana era a mulher da sua mocidade, a mulher a qual ele amava de fato. Mas como ela não podia dar filhos a eles, a lei, aleluia, chancelava ou autorizava a casar-se com outra mulher, a fim de que essa outra mulher gerasse-lhe filhos. Mas algo que me chamou a atenção aqui nesse texto bíblico, meus irmãos: Ana não dava filhos a Eucana, porque o Senhor fechou-lhe a madre. Foi o próprio Deus que fez que com isso ocorresse com a sua vida. E Deus é mau? Não, Deus não é mau. Coloque na mente dos irmãos, Deus é soberano. Lembra a situação a qual encontrava a nação de Israel na época dos juízes? Afastada do Senhor, praticando todo tipo de imoralidade e pecado, não meditando e não obedecendo à lei do Senhor. Pois bem, o Senhor é soberano, Ele estava trabalhando. E nos diz o texto bíblico, glórias a Deus, no versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor havia lhe cerrado a madre. Ana era rival de Penina? Não, Ana não se colocava e não se portava como rival da segunda esposa do seu marido, mas Penina se colocava na vida de Ana como sua rival, e a irritava, talvez com essas palavras: olha, eu tenho filhos e você nenhum. Olha, eu dou filhos ao nosso marido Eucana e você não. É uma situação humilhante para a mulher hebreia, meus amados irmãos e meus amados irmãs. A mulher que não gerava filho ao seu marido, aleluia, era uma situação e uma condição de humilhação. Mas quem lhe cerrou a madre, volto a dizer aos irmãos, foi o próprio Deus, porque Ele tinha planos. E nos diz assim o versículo 7: assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava muito e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está com o coração triste? Não sou eu, marido, tentando se colocar para a sua esposa, não sou eu te melhor do que 10 filhos? Ele não entendia. As nossas irmãs aqui entendem, as que são mães, o que é um filho, o que é um marido. Mas o seu marido a amava muito. Olha, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, ou seja, eu não me importo que você não gera. Eu não me importo que você não me dê herdeiros, porque eu te amo. Mas o sentimento dela era diferente. Ela sentia uma pessoa incapaz, uma pessoa diferente, uma pessoa humilhada. Glórias a Deus, porque ela como mulher não gerava e não dava filhos ao seu marido. E por causa disso, nos diz o texto bíblico, ela chorava. E o versículo que nós lemos, o versículo 10, nos diz que
Levantou-se Ana e com a amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eis o ponto. Quantas vezes, meus amados irmãos, com certeza, nós já oramos ao Senhor com a amargura de alma, chorando abundantemente, buscando em Deus aquilo que somente Deus pode fazer. Nós podemos dizer que nós somos um povo de sorte, que conhecemos a um Deus vivo, que é santo, e adoramos a um Deus, glórias a Deus, que criou, e temos certeza disso, criou céus e terra. Não são assim as pessoas do mundo, porque quando situações difíceis lhes sobrevêm, o que eles fazem? Eles tiram a própria vida, eles não têm para quem recorrer. Eles olham, glórias a Deus, aleluia, a situação a qual se encontra e fala, não tem mais jeito, e comete atrocidades, porque não conhece o Deus que nós conhecemos. Ou adoram a Deus que é feito pelas suas próprias mãos. Aquilo que está registrado no Salmo 115. Tem olhos e não vê, tem boca e não fala, tem pé e não anda, nem som algum sai da sua garganta. E continua dizendo os Salmos, torna-se semelhante a eles, todos aqueles que eles adoram. Não tem para onde ir. E quando a angústia, a amargura de alma lhes sobrevém, a quem eles clamam, a quem eles recorrem. Ou muitas das vezes quando se encontra no campo chamado mundo, e o mundo jaz no maligno, glórias a Deus, e por ele está no maligno, é o significado dessa palavra, aleluia, o mundo é tribulado, o mundo é nojento, o mundo, aleluia, é coberto de densas trevas, mas nós que somos do Senhor, somos da luz, temos em Deus um refúgio, temos em Deus, aleluia, milagres às nossas vidas. E nos diz o texto bíblico, glórias a Deus, que Ana orou ao Senhor. Outros textos diz que ela derramou a sua alma. O significado da oração. Ela derramou a sua alma, mas ela fez isso nesta ocasião não. Nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que de ano em ano Eucana com os seus filhos, aí as suas duas mulheres subia a Siló, aleluia, a fim de sacrificar e adorar ao Senhor. E de ano em ano Ana vinha clamando e buscando ao Senhor. Mas neste dia, neste ano em que eles subiram para adorar e sacrificar ao Senhor, talvez Ana foi atribulada mais pela sua arca rival, glórias a Deus, e ela já com angústia de alma clama ao Senhor e faz um voto ao Senhor. Diz aí o versículo 11. Ele fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão. Ela tinha fé ou não tinha, meus irmãos? Ela podia simplesmente pedir um filho, ela queria ser mãe, não, mas ela queria ser mãe de um filho varão. Porque é propósito do Senhor, e o texto continua dizendo: o filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O Senhor estava pedindo, a Ana estava pedindo ao Senhor um filho varão, que ela entregaria ao Senhor, e sobre esse menino ela já estava fazendo um voto de Nazireu, aquilo que está registrado no capítulo 6 de Números. Está lá o voto de Nazireu. Nazireu é o quê? Era o que, glórias a Deus? Era a maneira que o povo judeu da época, glórias a Deus, escolhia para se santificar ao Senhor. E um dos maiores símbolos era esse: não tomar bebida forte, vinho ou qualquer outra bebida forte, e não cortar os cabelos por um X de tempo. E ela continua dizendo: demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou ali Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela só movia os seus lábios, não saía palavras dos seus lábios, pois ela orava no seu coração, ela derramava a sua alma, a sua amargura de alma perante o Senhor. E para que os irmãos entendam o que estava acontecendo ali, passou o pastor e viu ali a irmã Ana na frente, no banco da frente, orando ao Senhor e só mexendo os lábios. E ele estranhou aquilo, porque nos diz o texto que ele ficou observando ela orando e achou que ela estava bêbada. Para que os irmãos compreendam o tamanho da corrupção do povo de Israel. O povo enchia a cara, para que os irmãos entendam, ia para o tabernáculo sacrificar e buscar ao Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que Eli a advertiu, dizendo: aparta de ti o teu vinho, depois voltes aqui. Mas Ana levantou-se e respondeu a ele: não, Senhor meu. Ela podia levantar furiosa, porque ele estava julgando ela por algo que ela não estava. Ela não estava bêbada.
Ela não era filha de Belial, como diz o texto bíblico. Ela podia retrucar na hora: eu estou dentro da casa do Senhor, buscando a presença do Senhor, derramando a minha alma em amargura através da atitude de oração, e vem o pastor e fala que eu estou bêbada, julgando eu pela minha aparência, julgando a mim por causa do meu sofrimento, sem o saber o que é, sem o entender. Mas ela humildemente responde a Eli, e ele muda a sua atitude e diz a ela: seja feito conforme a sua petição. E nos diz a palavra do Senhor que ela voltou para a sua casa, seu esposo a conheceu e ela gerou a Samuel. Depois de alguns anos, ela voltou a Siló para pagar o seu voto, entregando o menino para o serviço ao Senhor. Mas o cerne da mensagem que o Senhor tocou no meu coração essa semana, para nós ler e meditar sobre esse texto, meus amados irmãos, é glórias a Deus, a humildade que havia na serva Ana. O plano de Deus que Deus tinha sobre a sua vida, ao ponto de fazer ela clamar por um homem, aleluia, que faria a transição, seria o último e o maior juiz da nação de israelita, aleluia, para se tornar monarca, vindo ele a ungir a Saul e posteriormente a Davi. Glórias a Deus, acumulando a função de juiz, sacerdote e profeta, um homem extraordinário, porque o Senhor amava o seu povo. E o Deus que cerrou a madre de Ana, glórias a Deus, aquilo que está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, que é Deus quem opera em vós, quem executa em vós tanto o querer. E qual era o querer que o Senhor queria naquele momento? É que nascesse um homem nazireu, totalmente entregue, santificado ao serviço do Senhor, Samuel, aleluia. E o Senhor, glórias a Deus, escolheu Ana para fazer esta obra, porque Deus é soberano. E apesar do mundo estar do jeito que nós vemos, e apesar de nós estar do jeito que nós estamos, glórias a Deus, o Senhor não perdeu a rédea de nada. O Senhor está, glórias a Deus, conduzindo todas as coisas para o cumprimento da sua palavra. Embora a igreja, glórias a Deus, ora por momentos e tempos de paz, embora a igreja acredita que levantará-se um líder no Brasil ou no mundo e que trará paz à humanidade, a palavra do Senhor não nos diz isso. E se nós cremos na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, glórias a Deus, aleluia, eu digo aos amados irmãos, não se iluda, mas creia na palavra do Senhor. Creia que apesar, aleluia, da tribulação a qual o mundo anda, louvado seja Deus, da banalidade que o mundo tem se tornado, da imundícia a qual o mundo, nós temos visto no mundo, o Senhor, glórias a Deus, está fazendo com que a sua palavra se cumpra. E Ele tem nos escolhido, glórias a Deus, assim como Ele fez com Ana, aleluia, fazendo nascer em nós, glórias a Deus, o desejo de clamar por aqueles que precisam do Senhor Jesus, o desejo de evangelizar por aqueles que estão perdidos nas dessas trevas imundas desse mundo e precisam da salvação, aleluia. O Senhor tem despertado o seu povo através dessa realidade, glórias a Deus, para que o seu povo se aproxima dEle, vá até Siló, ponha-se de joelho, derrama a sua alma através da oração, se despertando, glórias a Deus, porque está chegando um momento, louvado seja Deus, em que o Senhor vai tirar Eli, Ofni, Ofinéias, porque tem corrompido o povo do Senhor, e levantará homens, aleluia, que não faltam com a verdade, que não faltam com a lei, e que fala a verdade que nos santifica, a verdade que nos alimenta, a verdade que nos conduz e leva à salvação de nossas almas. E a igreja, ser protestante hoje em dia é algo cool, legal, está na moda, glórias a Deus. E nós vemos isso. Há vários tipos e modelos de igreja, igreja branca, preta, azul, com show de luzes, enfim, é um espetáculo, glórias a Deus. Ou uma igreja rica, não tem falta de nada, não é perseguida, exatamente como a igreja de Laodiceia. Mas o Senhor disse a ela: não sabe vós que você é pobre, cega e nu, embora você diz para si mesmo que é abundante, rica e não tem falta de nada? Era uma igreja que não era perseguida, era uma igreja que não tinha um ensino teológico contrário à vontade do Senhor, era uma igreja perfeita. Laodiceia era, aos seus próprios olhos, mas ao Senhor que esquadrilha os corações e as mentes,
o Senhor que vê você, meu irmão, no seu secreto, que me vê no meu secreto, que te vê, minha amada irmã, no seu secreto. É Ele quem dá o diagnóstico para a igreja de Laodiceia e todas as igrejas da Ásia lá de Apocalipse. Nós queremos dar o nosso diagnóstico, a igreja A, B, C é uma igreja abençoada, uma igreja isso, aquilo, mas não. Aleluia, quem passeia no meio da igreja é o Cordeiro de Deus, e é Ele que a examina, e é Ele que dá o diagnóstico a ela. E se Ele diz, glórias a Deus, que nós somos pobres, cegos e nu, nós o somos. Mas o Senhor, como diz o texto bíblico, não obriga ninguém a servi-lo, não obriga ninguém a trilhar o caminho, mas Ele faz recomendações. Porfiar por entrar pela porta estreita, porfiar por andar pelo caminho estreito, porfiar que de mim comprar ouro, de mim comprar vestes. O Senhor faz recomendações ao teu povo, e o Senhor faz recomendações a nós, de nós derramarmos a nossa alma, a nossa amargura, seja ela, glórias a Deus, o que for, a necessidade nossa, a qual nós estamos passando hoje, seja ela secular, material ou espiritual, cura, libertação, porta de emprego, ser santo, se tornar santo, ter mais santificação, o que nós temos expostos ao Senhor nos nossos momentos ocultos. Porque o Senhor faz uma recomendação lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: fecha a porta sobre si e em secreto ore ao seu Deus que estás no céu. Nós temos o hábito e o costume de vir à igreja em certos dias da semana, ou num dia como esse, domingo, e orarmos aqui, buscarmos ao Senhor aqui, e lemos e ouvimos a palavra do Senhor aqui, mas o Senhor quer cada um de nós no secreto. É no secreto que o Senhor quer te ouvir. É no secreto, assim como Ana, que nós devemos expor ao Senhor a nossa necessidade. Expor ao Senhor através da oração, aleluia, aquilo que nós almejamos em nosso coração, aquilo que faz nós ser humilhados. A falta de filhos fazia Ana ser humilhada. A falta de filho fazia com que Ana não fosse feliz no seu casamento, embora o seu marido a amasse muito. A falta de filho, glórias a Deus, fazia com que Ana fosse, aleluia, irritada pela sua arco-rival, que esfregava ali na cara: eu tenho filhos e você não. Mas ela expôs ao Senhor, derramou ao Senhor em secreto a sua necessidade. E não foi só aquele ano, glórias a Deus, foi algo, meus amados irmãos, que nós podemos entender aqui. Ela era perseverante. Ano após ano ela subia, orava ao Senhor, derramava-se perante a face do Senhor, glórias a Deus. E não é diferente de mim e de você, diz o texto, com a amargura. O que é amargura à sua alma? O que é amargura ao seu coração? O que traz a amargura, glórias a Deus, para o seu espírito? Derrame perante a presença do Senhor, através de oração. Se não sai som, glórias a Deus, só chora ou mova-se apenas os lábios, mas ore ao Senhor, mas clame ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Aleluia, compreenda, coloca isso no seu coração e na sua mente, meus amados irmãos. O Deus a qual nós servimos, Ele é soberano, Ele é grande e muitíssimo exaltado. Aleluia, nada paira perante a sua presença, e a sua palavra esmiuça a penha da dureza do nosso coração, expondo ao Senhor, não somente hoje, não somente amanhã, mas com perseverança. Se tudo aquilo que corrompe ao seu coração e na sua força humanitária, sua força humana, você não consegue vencer, no secreto diz ao Senhor: ah, mas o Senhor sabe. Diga ao Senhor, Ele quer ouvir a sua voz. O Senhor sabe que ela não poderia ter filhos, porque Ele mesmo tinha lhe cerrado a madre. Mas ela orou e fez um voto ao Senhor, e o Senhor não deu qualquer filho a Ana, deu o filho, Samuel. E ela devolveu e deu ao Senhor. E depois disso, nos diz o texto bíblico, glórias a Deus, que além de Samuel, Ana teve 3 filhos e 2 filhas. Nós entregamos ao Senhor e o Senhor nos devolve duplicado, quadriplicado, mas entrega ao Senhor. E muitos dizem, ou usam esse texto, essa analogia, no momento de ofertar e dizimar. Esquece isso, esquece. Mas aleluia, algo que o irmão Fernando pregou aqui, falando a respeito de Enoque,
que andava com o Senhor, aleluia, então ele buscava o Senhor primeiro. Ele tinha sua devocional. Foi isso, tem um momento da mensagem, ele tinha o seu momento de, aleluia, de entregar ao Senhor primeiro, e depois ia fazer as suas atividades de entrega ao Senhor. Santifica ao Senhor, leia a palavra pela manhã, ore pela manhã, depois você faz todo o resto. Mas busque ao Senhor, deixa o Senhor de fato ser Senhor da sua vida, ser primícia, ser o primeiro, e o Senhor te devolverá quadruplicado mais, 2 vezes mais, 3 vezes mais. Mas seja perseverante, dê ao Senhor e Ele te devolverá. E creia, meus amados irmãos, que tudo está nas mãos e no controle do Senhor. Aproxima-se do Senhor, aqueça o seu coração, não sejas morno, sejas quente. Creia no Senhor, toma uma atitude, dê o primeiro passo, ou só o ímpeto de ir, só aquele gesto de fazer isso, o Senhor vai por ti. Aos seus amados dá, enquanto dorme. Confia no Senhor. Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Põe-se em pé, por favor. Glória a Deus. Uma vez mais encerrando o culto muito cedo, né? Mas é até aqui, meus irmãos. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Creio que todos aqui já se decidiram por Cristo, não é verdade? Todos aqui já confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma. Digam amém. Amém. Há alguém que não o fez e gostaria de fazer? Erga sua mão assim comigo. Não há ninguém? Amém. Deus em Cristo vos abençoe. Uma excelente semana a todos. Vamos fazer a oração da fé? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. No momento que você se sentir, oremos ao Senhor. Deus Santo, Pai da glória, poderoso Deus, nós nos colocamos na Tua presença como igreja, Senhor, uma vez mais nessa noite. E nós oramos a Ti. Esses irmãos oram ao Senhor, meu Deus. E damos graças ao Senhor por iniciarmos a nossa semana na Tua presença, ouvindo a Sua palavra, assistindo diante de Ti, aleluia, recebendo da Sua palavra, Deus, graça, fé, força, sendo acrescentada a nossa fé, Senhor, meu Deus. Que o Senhor abençoe esta igreja, meu Pai, a todos que vieram com proposta em seu coração, ó Deus, de buscar ao Senhor, de colocar na Tua presença a sua aflição, a sua necessidade. Que o Senhor, meu Deus, responda, Deus, aleluia, a aflição, a amargura de espírito desse irmão e dessa irmã que essa noite, Pai, abençoa a sua família, abençoa o seu casamento, o seu matrimônio, em no nome do Senhor Jesus. Os seus entes queridos, ó Deus, de perto e de longe, meu Pai, que o Senhor repreenda todo o principado, potestade e espírito das trevas que tem lutado contra a vida desse amado irmão, que tem lutado contra a vida dessa amada irmã, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que tem se opondo, meu Pai, ao caminhar desse irmão, ao caminhar dessa irmã, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam, meu Pai amado, ser livres e libertos, que o Senhor os livra, que o Senhor, meu Pai, os liberta em nome de Jesus. Aqueles que necessitam, Pai, ser sarado, ser curado, que o Senhor o cura nesse instante de tudo aquilo, meu Pai, a enfermidade que o aflige em nome santo de Jesus. E aqueles, meu Pai, que se encontram, meu Pai, desanimados, sem força, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os aqueça o coração em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus o Pai. Amém. Estenda suas mãos assim com a minha, como está as minhas, por favor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e as doces consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós hoje e sempre. Digamos todos amém.